Queria começar, Ana, obrigado por você estar aqui com a gente. Yeah. Quero começar falando aí do single que você acabou de lançar do Belchior, que já é a prévia do teu DVD que tá chegando. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre esse processo de edição, processo da gravação. Queria que você me contasse já esse momento. Vamos falar desse single. Bom, obrigado, Ademir, por estar aqui. Pessoal da Rolling, sou muito fã da revista. E a gente fã seu, fã do seu papo, da música que você cria. Ai, muito obrigada. A Rolling Stone formou a minha psique musical, enfim, durante muito tempo. Eu vou lançar um DVD em breve, né? Uma extensão já de um projeto em homenagem ao Belchior. Eu estou debruçada nessa obra e neste ser humano chamado Antônio Carlos Belchior, para além das suas músicas, né? Fiz uma imersão no que é essa cabeça pensante que falava 5 línguas e viveu da forma que viveu. Então, como eu tô na beira desse lançamento, a gente escolheu uma das canções para chegar primeiro. E, curiosamente, foi Monólogo das Grandezas do Brasil, que é um achado, na minha opinião, né? Uma música que o Belchior gravou em 82, mas que poucas pessoas conhecem, mesmo as pessoas que gostam do Belchior e tal. Então, e, curiosamente, como eu te contei, eu resolvi gravar essa música 2 dias antes do DVD, o que foi uma grande foco em loucura, assim, porque é uma música que eu tava familiarizada. E eu tirei ela no violão, 3 acordes, basicamente, porque eu não toco violão, mas assim, a gente acreditando, dá pra fingir, é tudo certo. E aí eu era lá, Ré e Mi, e eu toquei ela na minha casa 6 da manhã de um domingo, gravei no celular, mandei pra minha equipe, ficou todo mundo chocado e me falando a mesma coisa que você me disse na hora que eu entrei aqui. Que música atual, que música importante. Não, que é importante. Essa música é do Paraíso, né? Que de 40 anos. Sim. E eu te falei, gente, parece que isso foi feito ontem. Agora. É uma crônica de tudo que a gente está discutindo. E de tudo que a gente desevoluiu. E de como a gente está vendo o Brasil hoje, né? E isso é tão Belchior ao mesmo tempo. Eu acho que a genialidade do Belchior, para além da composição, da ideia de poesia como música, vem dessa capacidade de articular ideias que são reflexões sociais coletivas e que, ciclicamente pensando, se você pensar que o Belchior lançou Alucinação em 76, que é tida como a obra-prima da sua discografia, né? Esse diálogo no tempo não é à toa. A gente viveu 4 anos, está saindo desse período agora, de um governo de extrema-direita, de muitos retrocessos e cerceamentos. E o Alucinação nasce num período ditatorial, com o ato institucional número 5, exilando artistas. Então, existe esse diálogo no tempo. Claro. É um recrudescimento e também tudo muito retroativo, no sentido de que, se a gente pensar na história da humanidade, talvez, tudo é muito cíclico. A gente avança e retrocede, avança e retrocede, retrocede porque avança porque retrocede. Claro. É uma dialética muito louca, né? E o Belchior, me parece, ter um zoom out disso tudo, entender que isso é um processo de repetição, talvez, e faz um olhar assertivo de uma crônica social. E Monólogo das Grandezas do Brasil é mais uma dessas canções, que eu acho que pertence a um grupo ali a canção Alucinação, Sujeito de Sorte. Tem várias canções que tem esse mote. A sensação que eu tenho vendo a tua gravação e vendo a música, né, parece que você está lendo uma notícia do jornal. Então, e o Belchior era um leitor voraz de jornais. Eu convivo hoje com os filhos do Belchior, que acabaram se tornando meus amigos, assim, eles vão em casa, a gente troca muita ideia, são muito queridos, né? São os 2 filhos do casamento dele com a Ângela, o Mikael e a Camila, e eles acompanharam todo o meu processo com o Belchior, e essa amizade culminou, ganhei de presente uma inédita do Belchior, uma música que não foi nem gravada pelo Belchior, uma música incrível, que sai um pouco desse escopo da crônica social. Ela vai para um lado do rolê cósmico, que é muito interessante. Que é também Belchior, né? Super, que aí vai pro lado do metafísico, existencial e é uma canção muito singular dele, chama-se Um Rolê no Céu, veja só. Belchior, a canção foi escrita em 87 e Belchior já usava a palavra rolê, que é algo que eu falo muito, que eu me apropriei, enfim. Total. Toda hora eu falo, vamos fazer um rolê. E já estava lá em 87 numa canção do Belchior inédita que eu tive agora a sorte de ganhar de presente dos filhos dele. Então, orquestrar o Belchior nesse momento faz muito sentido. Não à toa estão saindo livros, filmes, séries, documentários, biografias. Faz muito sentido e acho
Ademir, que o Belchior precisa ser alçado ao posto, ao panteão da música popular brasileira, assim, de discografia, de obra fonográfica e também mente, pensador, articulador das coisas. Assim, para mim ele está ao lado de Caetano Veloso, por exemplo. Então, assim, na capacidade articulativa, se a gente for pensar na música, eu acho que ele está ali do ladinho também, de Caetano, Gil, Chico Buarque, Rita Lee. Falo isso em todo show que eu faço. E aí precisa se entender esse projeto, talvez, de que um compositor, ou até compositores que venham de um Nordeste mais profundo, mais acima da Bahia, Sim. e a gente pensar nesses espaços onde os baianos foram acolhidos, num eixo... Como representando o Nordeste. Né? Exato, certo? Pelas gravadoras e incensados, Claro. né? E tudo. E talvez esse pessoal desse extremo Nordeste não tenha sido colocado no mesmo patamar. E aí fazer digressões para a gente entender o porquê disso, razões. Aí é uma análise mais antropológica, Com né? certeza. E sociológica desse nosso Não, e a Brasil. gente está lidando também com um mercado num momento de eixo de mercado, né? Que é o mercado Rio-São Paulo e até onde ele era palatável de outro lugar a partir de Rio-São Paulo. Hoje a gente vive outras possibilidades, mas não era assim na época do Belchior. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, que acho que tem a ver até com você, tem a ver com um pouco com a tua discografia, que é você uma artista identificada como mulher, cantando um compositor identificado como homem. E aí a gente estava falando um pouco disso, né? Da visão feminina a partir do Belchior, de olhar o Belchior a partir do teu olhar. Como é isso pra você, assim? Uma autora, né? Você tá aí num trabalho, é um trabalho como intérprete também, como é pra você, que também é uma compositora, olhar pra esse compositor hoje, olhar pra ele dentro das tuas questões, as questões que você levanta em outros discos, em outras músicas que a gente ainda vai falar, mas nesse momento estamos nesse, que é o mais recente. É foda. É foda. Tipo... É incrível. Por exemplo, frases como quero gozar no seu céu, pode ser no seu inferno. Sabe? Coisas muito sutis. Coração Selvagem é uma música que tem um lirismo, assim, faz muito sentido ser uma mulher cantando isso. E essa troca do ponto de vista, né, do masculino para o feminino, falando aí numa dicotomia de gênero um pouco empobrecida, porque hoje a gente tem uma palheta muito mais colorida e diversa, ainda bem evoluímos para esse lugar. Mas falando agora especificamente dessa forma, é muito curioso, porque para mim o Belchior evoca uma sexualidade, uma sensualidade muito latentes, fortes. Ele me transforma no palco em relação a isso. São canções que me deixam muito à flor da pele. Quem vê o show sente isso. E tem uma teoria muito louca, assim, de que Belchior tinha 6 planetas em Escorpião e eu tenho 4, né? Juntos nós temos 10. Que é o signo da paixão, vingança. Não, é o signo do tesão, é o signo da fênix, do renascimento. É o signo do sexo, definitivamente. Porque o escorpião, ele entende... Eu tenho sol em virgem, graças a Deus, assim, porque não é... Senão acho que eu ia ser, tipo, muito louca. Mais louca do que eu já sou. Mas, assim, é muito forte. É muito forte. E é maravilhoso, é muito rico você ser uma mulher em 2022 cantando Belchior. Acho que é a experiência mais forte, passional, catártica, intensa da minha vida como um todo. Eu não consigo imaginar outro compositor, apesar de eu amar, obviamente, Chico Buarque, Tom Jobim, Caetano, Gil, Alceu Valença, cantou, né, inclusive. Rita Lee, Cazuza. Cara, eu amo muita gente. Mas o Belchior é algo assim tão idiosincrático. E aí, conversando com os filhos dele, o Micael me faz uma observação... A Camila me faz uma observação muito pontual, interessante. Ela diz, meu pai nasceu em Sobral, ficou em Fortaleza, mas ele passou a maior parte da sua vida em São Paulo. E na minha cabeça, Camila falando, faz muito sentido a conexão de uma artista paulistana na mesma cidade, por mais que ele seja um nordestino... porque meu pai tinha uma cabeça de observar o concreto, de viver o concreto. O Belchior passou fome, dormiu em construções, não tinha um violão para tocar. Meu começo também foi de muito perrengue. A gente tem particulares e paralelas, aqui usando o nome de uma canção dele, né? Sim. Paralelas que são muito interessantes, curiosas, assim, né? Então, não sei. Eu também sou uma pessoa espiritualizada, né, Ademir? Eu acho que as coisas são o que são...
também por questões metafísicas, assim, de... Não acho que é por acaso, assim. Mas ó, eu lembro que você começou esse projeto Belchior nas lives, né? Sim. Que, enfim, você foi uma das artistas que salvou um pouco a gente na pandemia, trazendo a arte e a cultura aí pra gente, entendendo as discussões e formando também um público a partir de compositores e tal. E o Belchior surgiu, né, nesse momento aí como um disco e tal, e depois como show e agora como DVD. Como era o Belchior antes disso na tua vida? Isso é uma coisa que eu nunca vi você falando, assim. Você ouvia Belchior desde sempre? Como que foi esse primeiro momento, assim? Não ouvia o Belchior desde sempre. Não estava entre os meus compositores favoritos, vamos dizer assim, que eu tinha o costume diário de ouvir. Mas eu me lembro quando eu ouvi, adolescente, a Elis cantando Como Nossos Pais. Isso é uma memória afetiva musical que me atravessa ao cerne da vida. Para além de eu ser cantora, eu digo ser humano, né? Então, o Belchior entra na minha vida. Tassiana Barros resolve fazer um show em homenagem. Na época, quando o Belchior faleceu, a Casa TPM convida a Tassi para reunir, fazer uma espécie de um tributo. E a Tassi me convida para participar desse show. Nesse show, eu cantava Na Hora do Almoço, Alucinação, Como Nossos Pais, e Velha Roupa Colorida, as canções da Elis. E acabei deixando esse projeto para fazer o meu disco autoral Todes e fazer a minha caminhada lá com esse disco. Mas, curioso, que eu fazia o show do Todes, eu continuei cantando Alucinação. E era sempre o ponto alto do meu show. De, tipo, a plateia aplaudir de pé. E a gente que canta, quando a plateia levanta no meio do show e aplaude, é uma das coisas mais fortes e lindas que pode acontecer com o intérprete em cima do palco, sabe? E então, eu fui avisada pelo universo. Cantava no Baixo Augusta, no carnaval, para 1 milhão de pessoas. E quando eu cantei Belchior lá, eu vi no meio do carnaval, em plena loucura, todo mundo doido. Eu lembro que eu tava lá nesse carnaval. Então, loucura, todo mundo doido, e você cantando Belchior. E eu olhei e as pessoas estavam chorando. Então, eu fui percebendo a força a potência dessa palavra, desses versos, da atualidade das suas canções, do recorte social. E eu gosto de dizer, Aldemir, que o Belchior é uma faca com mel na ponta. Ele nos corta, ele nos fere, mas é como se quando você puxasse a faca, ela deixasse um mel dentro de você. Porque amar e mudar as coisas me interessa mais é um verso de quem tem esperança, né? Então, eu me identifico com o Belchior na questão humana, nessa questão de ser a faca e de ter o mel. Eu acho que eu sou um pouco assim. Eu, particularmente, tenho um interesse pelas questões coletivas e sociais. Tive uma fase de militância onde aprendi muito, onde pude ver uma realidade social muito distante e diferente da minha, onde eu cresci muito como mulher, como ser humano. Então, eu vejo muitos pontos de conexão, mas vou confessar, isso não é segredo, que o Belchior não era o artista que eu ouvia e que eu já falava assim, um dia eu vou cantar o Belchior. Não, muito pelo contrário. Essa live da pandemia foi uma coisa assim, vamos ajudar a nossa equipe, vamos arrumar uma grana, o pessoal fez uma vaquinha, a gente conseguiu uma grana. E ontem eu fiquei muito emocionada porque eu fui cantar no WME, no evento, no Prêmio das Mulheres, encontrei com a Bia, que foi minha road na turnê do Todes, e ela falou, Ana, aquela grana que você deu pra gente na época da pandemia, lá na live do Belchior, foi muito importante, amiga. Eu tava muito fodida. E Ademir é tão maravilhoso. Eu pensei assim, cara, um projeto que nasce dessa forma... Sim. Só podia... Primeiro tem a cara do Belchior. Depois, só podia ter raízes mais profundas e derivações outras. Porque se 2 anos e meio depois eu fico sabendo que uma mulher hold... pôde contar com esse dinheiro, sabe? É um movimento que é realmente coletivo, orgânico, social, porque a internet tem essa capilaridade. Claro. E no momento da pandemia, a gente ficou basicamente dependendo disso, né? Então, eu tenho muito orgulho, assim, de saber que essa foi a semente, sabe? E quando a live acabou, eu olhei meu celular e eu vi uma mensagem do Ney. E o Ney falou, olha, sua interpretação de Como Nossos Pais foi algo... muito especial. Eu olhei no meu celular e falei, putz, eu tenho uma amizade com o Ney e tal, mas Sim. Eu percebi que ele estava primeiro assistindo a live e ele apontou essa canção, porque essa canção você sempre vai estar de frente para Elis Regina. Claro. Não adianta.
E sempre vai ser uma questão. Então, depois eu recebi milhares de mensagens do Brasil, fora do Brasil. Descobri que o Belchior tinha um séquito de fãs imenso, uma igreja, que eu gosto, parece uma igreja, um culto. Né? O Belchior, ele é cultuado como, para além do músico, do compositor e do artista, como um pensador também, uma figura de uma relevância muito importante. Então, aí eu falei, cara, eu estava produzindo um outro disco autoral, eu parei e falei, eu vou gravar o Belchior. Foi uma questão de 48 horas. Pensei, não tenho um puto, não tenho disco, não tenho dinheiro para fazer esse disco. O pessoal falou, a gente faz mais uma vaquinha, a gente te ajuda e você tem que gravar e você tem que seguir com esse projeto. Então, eu te juro, hoje, olhando, já são 2 anos e meio, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu evoluí como intérprete, como artista, como mulher e como ser humano, certo? E continuamos tendo desdobramentos desse projeto. Sim. E acho que é isso. Se eu puder contribuir, que seja um pouco, para que o Belchior seja alçado ao posto ao qual ele já pertence, na minha cabeça, é só uma questão de ajuste histórico de espaço-tempo, vou poder, no final da minha vida, talvez olhar para trás e falar que bacana que eu possa ter, talvez, contribuído um pouco para que esse ajuste aconteça, né? E, Ana, de alguma forma, eu tô pensando no teu primeiro disco, que é o Amor e Caos, que fez 15 anos, né? Mas você já cantava antes disso, Cantava. E Ralei nos bares, exato, Ademir. as escolhas que você foi fazendo, elas te deram mais liberdade, porque você foi evoluindo também como autora, em escolhas. Tô pensando que você tem, assim, os teus 2 últimos discos, é o Todes, que é um disco autoral muito, com um conceito muito fechado. Sim. Que é um disco quase anti-mercado, se a gente for analisar mercado, né? Sim. E aí você traz o projeto do Belchior, que é um dos maiores poetas que o Brasil já produziu e, ao mesmo tempo, um deus do underground, né? Sim. Pra onde vamos, Ana Canha? Essa é a minha pergunta. Ademir, mas que pergunta é essa, porra? Pra onde vamos? Você se sente mais livre depois de toda essa caminhada, essa trajetória, essas escolhas? Porque você tá fazendo escolhas que fazem parte de você, que tem a ver com você, que tem a ver com tesão, que eu já vi você falando sobre isso. Sim. Que tem a ver com a forma como a música, como você sente a música, né? Mas, ao mesmo tempo, são escolhas que te levam para um caminho que é teu, mas não exatamente um caminho de mercado. Não que eu acho que você tem que fazer escolhas de mercado, é só uma pergunta. Não, eu nunca fiz escolhas de mercado. Eu tenho a discografia mais não linear da história da música brasileira, Ademir. Mas, ao mesmo tempo, é muito linear. A minha não linearidade é linear, é isso? Super. Mas eu tento ser verdadeira. Eu tento ter paixão, ter tesão pelas coisas que eu faço. E como eu te contei aqui, se o Belchior entrou na minha vida dessa forma, no começo da pandemia, e fez esse sentido brutal, e faz até agora, e vai fazer ainda por algum tempo, e talvez pro resto da vida, para onde vamos? Eu já sei o que eu vou fazer depois do Belchior, né? Eu já sei, mas eu não posso contar. Você vai retomar aquele disco autoral que você estava fazendo ou você vai fazer um outro projeto? Sim, eu vou retomar aquele disco, mas é uma expansão. Eu realmente não posso te contar isso, que é uma coisa linda que vai acontecer, mas está muito embrionário. Mas pode me dar só um spoiler de tempo? Um spoiler? Eu acho que é final de 2023, começo de 2024. Mas eu quero ver se eu realizo algo que faz muito tempo que eu preciso realizar, que as pessoas me cobram. E, finalmente, se tudo der certo, isso vai acontecer. Mas eu não posso dar spoiler mesmo. Mas vamos voltar, então, para a sensação de músicas e escolhas. Para onde vamos? Não sabemos. Assim, eu sei para onde eu vou. E eu sei que a minha bússola é o coração. A minha bússola é a verdade. A minha bússola é estar de frente para o público e sentir que esse público está sendo atravessado pelo que eu estou fazendo. A minha bússola não é... Adoro sucesso. Se eu tivesse 1 bilhão de plays e streamings, eu ficaria muito feliz. Mas isso não norteia exclusivamente as minhas escolhas. As minhas escolhas são pela poesia e pela capacidade de transformação das pessoas. Ainda mais depois que eu vivi com o Belchior, assim. É algo tão foda você ver pessoas emocionadas num lugar profundo e que, sabe? Eu ouvi tantas coisas lindas que... Acho que daqui pra frente eu sigo esse rumo. E de uma certa forma, Ney é um norte pra mim, sabe? De escolhas estéticas, de carreira, de atenção com o repertório. Você é uma intérprete. Também sou uma compositora e acredito que a minha compositora futura já é uma compositora também alterada e transformada pelo Belchior. Porque, cara, depois que eu cantei essas canções...
Eu não posso mais, eu não vou conseguir cantar mais qualquer coisa, entende? Sim. Entendendo o poder disso. Então, eu sempre falo... Mais no sentido de evolução, não de freio, né? No sentido Não, mas de... o feio e o belo é muito relativo, não, de né, freio, Ademir? de freio. De freio, tá. De freio, não, nunca tive freio, Ademir. Com Eu nada, sei, com porra a gente já nenhuma. vai falar Não sobre tenho, eu não tenho freio. É sobre isso E que eu já pago quero o preço chegar. de não ter freio. Não, agora eu tenho um freio. Agora eu acho que acho que eu tô mais madura, assim, de ter um freio de vez em quando. Isso é bom. Ontem eu troquei essa ideia com a Preta Gil. Ela falou assim, amiga, achei que você ia botar o peito pra fora. E depois que eu fui entender o que ela tava falando, como eu tava homenageando a Gal, cantando Vaca Profana, Sei. fazia muito sentido que eu tirasse o peito. Claro. Mas não entendi na hora isso. E ela falou, porque você é feminista e tal. Eu falei, Preta, olha só, eu já não estou mais nesse lugar. Eu vou para sempre ser uma mulher feminista. Eu sempre fui feminista desde criança, que eu fazia o que as mulheres não podiam fazer, o que as meninas não podiam fazer. Eu tinha 4 irmãos homens e eu tocava o terror, entendeu? Mas eu já não tô mais nesse feminismo diário, militante, linha de frente, porque isso me exauriu. Acabou com a minha saúde mental. E aprendi muito, mas assim, eu quero cantar. Eu quero cantar. Então, assim... Mas você consegue separar isso? Porque eu tô pensando, por exemplo, em Todes, né? Em Todes, ele... Naturalmente, ele é feminista, porque ele tá lidando Foi nesse momento. ele tá lidando, Sim. né, com uma composição a partir de um olhar que a gente não está acostumado, não é por não existência, por a gente não ter acesso. Sim. E ao mesmo tempo ele é absolutamente radical como obra, e ao mesmo Radical. tempo ele é absolutamente sexual, Sim. e ao mesmo tempo ele fez você sair falando sobre gozar, e sobre ter prazer, e sobre fazer homenagem ou não. E aí você começa a pensar, tipo, interessante a gente poder conversar sobre isso com o artista. Onde está essa Ana? Como surgiu essa ideia? Porque eu acho que você, nesse sentido, você é muito corajosa e isso te bem resolve, né? Falar sobre isso. Não, no sentido de você ser mal resolvida, não, por favor. Acho que é muito bem resolvida. Veja, não sei se eu sou bem resolvida ou mal resolvida. Aí teria que perguntar para algum psicanalista, ligar para Maria Homem de Mello e saber a opinião dela. Mas eu acho o seguinte, Ademir. Sexo, todo mundo quer saber sempre. Primeiro que é algo que quase todo mundo faz. Temos uma pequena parcela da população que é assexuada, que se considera, né, que assim se define. Claro. Então, considerando isso, todos nós estamos aí alinhados com desejos distintos, libidos, né? Faz parte da nossa vida e existem estudos que o sexo está em tudo. Tem uma frase que é: tudo é sobre sexo, menos o sexo. Sexo é sobre poder. E eu sempre pensei muito sobre essa frase. Discuti ela com Lenine, uma discussão interessantíssima. E, tipo, eu sou uma pessoa sexual. Eu sou uma pessoa que sou livre, vivo minhas vontades. Quer dizer, não é um discurso da boca para fora, sim, né? Sim. Na pandemia, sei lá, eu me envolvi com diversas pessoas, sabe? Eu expando, eu me pesquiso, eu avanço, eu retrocedo, eu me descubro. E como que isso chega na tua criação? Então, isso é essencial para ela. Mas a gente... o que a gente cria, né? Vou falar do quê? Vou falar, tipo assim, não pinto rodapé. Eu amo pessoas... Alguém precisa pintar, alguém precisa fazer o pão, alguém precisa fazer a mesa, alguém faz o café, alguém constrói, alguém faz no mercado financeiro. O meu papel talvez seja, como artista, vou falar subjetivamente de coisas importantes. Ou não também. Vou falar do quê? Vou falar do que eu vivo, do que eu sinto, do que eu acho que eu sei. E aí, como eu sou um ser muito sexual mesmo, mesmo, e adoro ser assim, adoro ser mulher falando sobre isso, fui parar para apresentar um programa sobre sexualidade feminina no Canal Brasil. Exato. Não sou sexóloga, não sou apresentadora, mas é algo da energia escorpiana também. O escorpião, o Belchior era muito sexual. Então, pessoas de escorpião estão sempre falando de assuntos tabus. Morte e sexo, basicamente. Mas, ao mesmo tempo, falando de uma forma naturalizada, né? Porque você não está falando do sexo como tabu, você está falando do sexo como um desejo, como uma vontade ou não vontade. É um assunto que assim, não é um tabu. Onde eu chego, o assunto vira esse, ou vira coisas assim... Ontem mesmo, o pessoal na roda, a Sucena, falando pra mim assim: nossa, amiga, mas logo essa questão agora, pra quê? Porque é o que me interessa, amiga. Então, assim, eu sou essa pessoa intensa, Ademir, assim, eu sempre tô enfiando a mão no buraquinho que as pessoas estão, assim, deixando embaixo do tapete. E isso me alimenta, assim, né? Então, eu tenho um apelido oficial de a puxadora de pino de granada. Só que a minha teoria é a seguinte: eu não puxo pino de ninguém. A pessoa me dá a granada dela e fala assim pra mim. Ela olha pra mim com uma cara do tipo... Só puxa o pino e me devolve. Porque quando a gente enxerga o oculto...
É muito fácil, às vezes, ver coisas que, numa autoanálise, a própria pessoa ainda não está percebendo. E, para mim, às vezes, está claro. Imagina o Belchior, que tinha 1/3 a mais do que eu de Escorpião. Então, ele devia ter esse radar absurdamente. Mas você consegue entender, por exemplo, o fato de você fazer um disco como esse, ou fazer um programa falando sobre isso, ou lembrar a gente que as mulheres gozam, o que é tipo, natural, porque a gente tá falando... Não gozam. A maioria não goza. Enfim, que a gente pode Sim. falar sobre isso e Sim. discutir isso de uma forma cotidiana, Sim. porque o sexo tem que ser cotidiano. Isso também faz com que você crie... que outras mulheres conseguem. Eu tava pensando, quando você lançou esse disco, eu pensei na Rita Lee, que foi uma cantora que foi censurada por ter músicas que falavam sobre prazer. E aí você veio com isso e é um começo de um assunto que a gente começa a discutir. Você entende isso nessa influência das outras artistas também, da tua liberdade libertar? Total. A Rita é uma precursora nesse lugar, né? E eu amo a Rita Lee. Agradeço todos os dias pela Rita Lee existir no Brasil. Muito. Uma das mulheres mais brilhantes que eu conheço, né? Assim, e admiro. E quando eu falei que a maioria das mulheres não goza, é porque existe uma estatística de que mais de 50% nunca tiveram o seu primeiro orgasmo. Isso é uma coisa louca. Se você pensar, o projeto de dominação do corpo feminino como manutenção de privilégio e poder de uma sociedade que homens brancos cis héteros estão ocupando as posições de privilégio e poder e decisão de poder, controle da sexualidade passa por um lugar de projeto, de botar a mulher num lugar anestesiado de sua própria poesia e magia de vida. Né? Imagina imagina vocês, homens, vivendo sem terem orgasmos. Sendo que vocês são estimulados a se masturbarem desde a adolescência. Né? Então, a mulher, essa é a realidade feminina. Então, eu entendo que isso é um agente de transformação também, de autoestima, O autoconhecimento é muito poderoso e muda muito a nossa realidade. É claro que isso a gente tem que estender para questões de economia, e de financeiro, até de empregos e de posições de poder. Mas a sexualidade é uma ferramenta muito transformadora. E eu, nesse sentido, fui uma autobuscadora de mim mesma até para poder expandir para outras mulheres. Eu não posso propor algo que eu não tenha experimentado, vivenciado, porque eu não vou nem saber do que eu estou falando, né? Por exemplo, a Anitta. Eu sempre gosto de citar a Anitta nesse lugar. A Anitta é uma mulher também com esse espírito livre de falar abertamente sobre sua sexualidade. E acho que ela presta um grande favor às mulheres que ela atinge falando dessa forma. Se você vai julgar daí, falar, mas é muito vulgar e não sei o quê. Isso são questões muito pessoais. Eu, particularmente, sou admiradora da Anitta nesse lugar de fala dela da sexualidade. Acho que ela contribui enormemente para a expansão dessa consciência. E é um trabalho que a gente tem que fazer nós mesmas, assim, quase de um afrontamento. Por exemplo, você está num date e você direcionar o homem, no caso de um date hétero, tá? Claro. Você direcionar o homem para aquilo que você gostaria que ele fizesse. A maioria das mulheres está hoje numa posição que, às vezes, dentro de uma relação sexual, ela não tem a coragem de sugerir coisas. Tipo, eu gosto desse jeito, faz assim, pega sua mão, talvez põe ela não aqui. tenha se autoconhecido para saber Também. como ela se estimula Também. Nesses lugares. Também. Né? E tem mulheres que se conhecem e que também não têm coragem, porque fica nesse papel da submissão, né? Que é uma réplica da pornografia, da mulher calada, servindo quase como uma boneca inflável. Mulher na pornografia não goza, não recebe sexo oral, não tem prazer, está sempre servindo ao falo, né? Muito falocêntrica a cultura. Então, passa por tantos lugares e é tão... que eu não fico pensando muito, não, eu só sou. Eu fiz um pacto comigo de ser honesta, verdadeira e legal. Tentar ser legal. Porque, de vez em quando, no meio das verdades, nas pedradas, você botar um sorriso ajuda. Mas, de alguma forma, Ana, você acha que você... Tô pensando um pouco na evolução das tuas músicas, dos teus discos, das coisas que você fala. Você foi... Isso é uma opinião minha, mas quero discutir com você. Você foi crescendo, se conhecendo e se mostrando a partir da tua obra, né? Eu acho que você foi também se entendendo, né? Como uma mulher, como uma pessoa, como uma cantora, como uma compositora. E você foi testando coisas. Eu tenho isso muito... Quando eu ouço a tua obra, eu penso muito nisso, assim. Me traz isso que não tem a ver com o instrumento que você usou, o gênero que você resolveu borrar, ou juntar, ou flertar, ou se você regravou algo. Mas o quanto eu tô entendendo a tua evolução como artista, como a tua evolução como pessoa também. Sim.
E aí você tem também isso vai se completando, né? Uma vez, quando você lançou Todos, eu pensei, realmente, ela estava precisando de um disco que eu entendesse a sexualidade desse olhar dessa pessoa que fez esse disco anterior. Não Olha, sei se faz sentido. faz total Que é sentido. só uma análise Não, pós-disco. é uma análise muito acertada. E eu mesma me encontro num processo de entender onde eu estou agora, porque eu tenho ouvido isso em todos os lugares que eu vou. Não só cantando Belchior, mas as entrevistas que eu faço com pessoas incríveis, né? Excelentes entrevistadores. Eu tenho tido a sorte de passar por várias mesas pensantes. E tenho tomado consciência de que finalmente eu estou me alinhando àquilo que eu sempre quis ser, mas que talvez eu não tivesse tido a maturidade necessária. Então, estou conseguindo, num momento feliz agora, organizar. Embora possa parecer muito doida às vezes para algumas pessoas, mas é isso que eu falei. Eu fiz um pacto de ser real, honesta, verdadeira. A minha cabeça passa muita coisa e vejam sempre um vídeo da Elis que me coloco nesse lugar que ela fala: a loucura tá solta e eu sou mais louca que a loucura que tá solta. Mas e eu não posso fazer nada, eu sinto muito. Desculpa se eu é um pouco isso. E ela fala: eu não faço terapia porque eu vou dar alta para minha terapeuta, né? Eu vou enlouquecer minha terapeuta. E às vezes é o excesso de lucidez, né? A gente pensa tanto, vive tanto. Sim. Cantar, estar no front, Ademir. Estar em cima de um palco. Eu sempre gosto de trazer isso, De tá? trazer essa imagem, esse momento. Essa imagem. Você estar na frente de pessoas. Milhares, centenas, milhões, sei lá quantas. 2. Que você não conhece. Mas você pretender, de alguma forma, usando a música, atravessar essas pessoas, contribuir, ser emocionado por elas também e se emocionar com algo, é algo tão... se eu tivesse que achar uma palavra para esse lugar, é tão forte, exige tanto que... Por isso que muitas cantoras sucumbiram também. Se você pensar, as cantoras que eu mais amo... Edith Piaf, Nina Simone, Billie Holiday, Elis Regina, Cássia Eller, Janis Joplin, por aí vai, Amy, sucumbe. Então, por mais que eu esteja aqui falando, explanando, esse lugar, esse momento, vai ser sempre algo, um abismo, entende? E a gente que está nesse momento de plataforma de streaming, não sei o que, o show sempre vai ser o show. Sim. Esse momento, o abismo ali, exige algo de nós que a gente precisa entregar tudo, sabe? No sentido de expor as nossas sombras. Então, eu sou uma pessoa muito alegre, positiva e fico equilibrando tudo isso. Mas, voltando para a sua análise, eu acho que é isso. Eu estou num ponto que eu estou muito feliz com tudo. Eu, como virginiana, eu sou muito autocrítica. Mas quando hoje me vejo, primeiro eu não me cobro mais tanto e depois eu falo, porra, fui honesta, falei o que eu acredito. Eu vim de onde eu vim, né? Eu cantei nos bares, eu saí de casa cedo, eu morei num quarto sem janela, um quarto cheio de ratos, eu não tinha o que comer. Eu comia 2 batatas ou uma panela de arroz com limão. Eu morei com várias profissionais do sexo. Eu dividia banheiro com elas e fui entender essa realidade duríssima. Fui aprender a respeitar essas mulheres e amá-las. E agora, curiosamente, vou cantar Marília Mendonça, Troca de Calçada. Faz todo sentido na minha vida isso. Fui distribuir panfleto em farol, amostra grátis em supermercado. Eu vendia coxinha e café, lá servia no Espaço Unibanco, ganhava R$25 por dia. E num belo dia, no meio dessa situação, um amigo me dá um CD da Billie Holiday e fala, amiga, decora essas músicas e vai fazer o teste no bar. E quando eu sentei para ouvir a Billie Holiday, a minha vida mudou. Eu falei, caralho, isso é... O que é isso? Porra, você cantar e você falar... Não sei nem explicar até hoje o que eu senti. Sim. Eu sentei na cama e fiquei em choque horas. E aí liguei tudo. Liguei a Elis, e gastei meus últimos R$28 num vestido da C&A, preto. Entrei numa fila com 20 cantoras. Eu era a última da fila. E eu fui cantar All of Me, Night and Day, Strange Fruit, que é uma música que eu nem posso cantar, nem deveria estar cantando, porque é um lugar de fala das pessoas pretas, mas isso era 2003. E aí eu fiquei alucinada, cara. Eu falei, eu quero fazer isso até morrer.
quero fazer isso até morrer, porque isso aqui vale a pena. Para isso aqui vale a pena estar vivo. Cada um escolhe o seu sentido de vida. Claro. Para mim, mulher, viver naquela situação, além de eu poder me sustentar cantando nos bares, e realmente eu comecei a cantar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, em todos os bares da cidade, fazia show para uma pessoa, às vezes 2 pessoas, até parar no Bareto, que era o bar do Hotel Fazano, e ter o Chico Buarque sentado do lado do piano. Eu vivi tudo, é só isso. Mas tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Os erros, os acertos. Para eu me tornar o ser humano que eu sou hoje, com as amizades que eu tenho, os amigos que eu cultivei ao longo da vida, e inimigos que a gente faz gratuitamente também, só por ser quem você é, sabe? Claro. Não precisa esforço para pessoas... Tem um amigo meu que fala assim, a pessoa gosta tanto de você que ela dá um jeito de não gostar, ela te admira ao avesso. Às vezes, uma antipatia é quase um adjetivo, um elogio às avessas, né? Porque às vezes quando você tem essa ideia de você não gostar no outro, onde você se vê, né? Exato. E isso é psicanálise, né? Total. Psicanálise pura, Super. Que é um reflexo, né? Uma projeção. Ana, pensando nessa tua trajetória, ainda assim, é uma trajetória foda, já vi você falando sobre ela, já vi você contando isso. Ainda assim, você fez escolhas, você fez caminhos, você trilhou alguns lugares incomuns para quem tem uma trajetória como essa, no sentido de ter a música como sobrevivência. Você não acha? Eu trilhei um caminho muito incomum, Ademir. Honestamente, eu não sei como é que eu tô aqui ainda, assim, no mercado da música. Porque eu tive mortes simbólicas, desde autossabotagem com álcool, pé na bunda de gravadora, sabe? É que eu te falo, se eu fosse pensar do jeito que eu faço as coisas, eu faço pelo coração. E eu acho que é por isso que eu cheguei no Belchior. Porque o Belchior também é um cara que faz as coisas pelo coração. Foi um cara que não fez muita concessão e o período de autoexílio da sua vida... É um período que eu não conheço nenhuma outra história da música do mundo que foi igual. A gente conhece até autoexílios, mas autoexílios onde você vai viver na casa dos fãs durante 10 anos, cara, isso é uma jornada louca. Sim. Certo? Então, faz sentido essa escolha. E eu tô muito feliz, assim, muito feliz mesmo. Te falo, esse show me deu tantas emoções e alegrias... Desde as mais simples, assim, cantar no Teatro Castro Alves era um sonho para mim. Cantar no Guararapes era um sonho para mim. Sabe? Tudo isso. E também cantar em lugares pequenos, mas que, tipo, fazer o circuito Sesc. Cidades de 10 mil habitantes, onde metade da cidade estava no show e aquilo funcionar totalmente. Então, faz sentido ser ele, assim. Eu vejo... Faz muito sentido. Eu sou apaixonada por ele. Eu sou apaixonada pelo Belchior, apaixonada pela beleza, pela... Cara, tem vídeos do Belchior no YouTube, assim, no começo da carreira. Ele tem uma coisa quase messiânica na sua figura, sabe? Então, é um apaixonamento. E foi pós. Cantei primeiro para depois descobrir o ser humano, né? Sim. Então, a vida é isso. Acho que a gente que trampa com música, com arte, e a música nesse lugar, eu acho que ela é mais especial ainda, porque a música me parece ela é um vetor de emoções e loucuras. Loucuras sempre no bom sentido aqui que eu coloco, porque não de experiência, não no sentido de psiquiatria nem nada disso, porque isso, inclusive, tem um profundo respeito, né? E teve um período que meu pai ficou internado no hospital psiquiátrico para fazer desintoxicação do alcoolismo, e também foi um momento onde eu estudei muito sobre isso, né? Então, com todo respeito, quando é loucura num sentido positivo de a gente estar um pouco fora da caixa, de pensar... O artista precisa beber de se desencaixar, né? Do caminho que existe, do caminho que é possível. E entender que existem vários. Porque como é que eu vou pretender emocionar alguém se eu não arriscar o limbo ali, fora do limbo? Aonde que eu vou buscar essa emoção extrema humana? Eu não tô na música só para entreter. Com todo respeito às pessoas que entretêm e fazem isso genialmente. Sempre gosto de citar Ivete Sangalo como
uma gênia do entretenimento, maravilhosa, total meu respeito. Inclusive, aprendo com Ivete sobre carisma, sobre gentileza, sobre alegria. Mas o meu lugar na música não é esse. Esse é o meu lugar aí, é esse lugar de provocadora, de ir nas emoções profundas, sexualidade, que é tabu para a mulher na sociedade. Então, emoções, paixões não vividas, paixões vividas, mortes, perdas, tudo. E a música é um catalisador disso, né? Porque as pessoas vão no show, não sei você, Ademir, porque crítico de música é uma loucura, né? Eu consigo super ir no show como espectador. Consegue? Quando Então eu vou. você Sim. é uma coisa diferente, porque a maioria dos críticos liga uma caixa louca, né? De tipo... de leitura em outros parâmetros. Mas a maioria das pessoas, e eu também sou uma espectadora super... que vai beber a cerveja e curtir o show... Eu me emociono, eu chego lá, eu quero ser atravessada, avassalada, sabe? Pela poesia daquele artista que está em cima do palco, né? E pelo momento, pelo tudo, tempo viver. Então, pô, isso é lindo, né? Ademir, pensa só, no momento que a gente está com a mente ultra fragmentada, vivendo de plataformas e consumo de séries e tudo, ir a um show ainda é uma experiência... Sim. Que te coloca numa situação muito diferente, né? Do coletivo, do estar ali aberto ao que pode acontecer. E eu amo botar meu Vans, meu boné pra trás e no Sesc Pompeia, na choperia, sozinha, ver um show, sabe? Viajar sozinha. Eu me descubro melhor. Então, esse ano, significativamente, foi um ano que eu me permiti viajar sozinha, que é uma coisa que mulheres não costumam fazer. Sim. Por questões até... Aí você entende o machismo estrutural, de a gente não poder transitar na rua livremente, com segurança, por exemplo. Mas fui me permitindo. Entendi que botar o boné para trás me dava mais segurança, menos assédio nas ruas. E olha que louco, um símbolo, um boné para trás. Né? Que as pessoas na rua começam a me ver de uma forma mais andrógena, talvez me consideram uma pessoa homossexual, porque é um símbolo... de boné para trás, que não deixa de ser um preconceito. Claro. Mas eu entendo um novo lugar ali de andar na rua com uma certa tranquilidade. E fiz viagens incríveis, assim. Você vê, 42 anos eu fui conquistar viagens solitárias com segurança pelo Brasil. Então, tipo, eu ia fazer um show em Niterói, eu ia fazer um show em Porto Alegre. Eu ia 2 dias antes para ficar sozinha, vagando pela cidade e conversando com pessoas em situação de rua, por exemplo, que é uma coisa que eu tenho o hábito de fazer, gosto. E entendendo por que as pessoas vão parar nessa situação, né? Fazer uma pesquisa pessoal minha aqui, de interesse humano mesmo. E, Ana, a gente voltando, né? A gente pegou um momento aí da tua vida, dos seus últimos anos, mas uma coisa que me chama muita atenção em ver você falando é que você se mostra muito vulnerável, o que é uma coisa que a gente discute hoje, né, no mercado, discute um pouco aí os artistas construírem aí a sua obra a partir também disso. E nisso eu já vi você falando do seu pai, falando de você mesmo, lidando com o alcoolismo, eu vi você falando da sua mãe. O quanto abrir esses processos e abrir essa vida... E eu te pergunto isso porque uma vez eu vi uma coisa que realmente não combina com você, que foi, eu não me lembro nem onde era, eu li uma coisa do tipo... Ana Canhas, uma voz da elite paulistana. E aí eu já tinha visto você dar entrevista e falei... realmente não... Ou ela... criou uma narrativa muito própria, porque eu nunca tinha ouvido isso. A história que eu já vi ela contando não é bem essa. Mas, enfim, a minha pergunta é... O quanto você abrir tudo isso, o quanto você contar isso, o quanto... Eu sei que isso te cura, obviamente, isso Sim. Pelo menos te ajuda a entender. O quanto isso te transforma como artista, assim. O quanto isso te aproxima das pessoas, da sensação que você busca, da sensação que você busca também você, né, como artista. Me transforma completamente. Primeiro, Ademir, porque eu não contava muito essas histórias por aí, não. Eu acho que essa matéria de cantora da elite paulistana é porque eu cantava no Bareto, em 2005. Não, sim, que era um lugar. É um bar elitizadíssimo, sim, claro, né? Claro. Inclusive, fui muito explorada. Ganhava R$200 e só de couvert era sei lá quantos mil por noite. Então, músico da noite... Sim. Olha, é complicado. Então, dito isso... não mudou muito, né? Não. A gente não... E temos bem menos espaços hoje, né? Claro. E não deixa de ser sempre um grande celeiro e a melhor faculdade de música que você vai poder fazer na sua vida é cantar no bar. Ou nos bailes aí, tocar como músico e tal. Mas eu passei a ser essa pessoa, Ademir, porque isso nasce no Belchior. Eu fui fazer o primeiro show do Belchior depois da pandemia e do nada...
Do nada eu fui fazer o show e eu inventei, tá aqui, Juliana, minha produtora que pode, meu braço direito e esquerdo aqui maravilhosa, pode atestar que eu fui fazer esse show. E do nada eu fui cantar fotografia 3x4 e do nada mesmo eu resolvi contar a história da minha vida no meio da música. E, cara, o que se sucedeu a isso foi... Todo mundo levantou, aplaudiu, se emocionou, chorou. Eu tive um feedback depois do show, onde a minha iluminadora, Carolina Altran, sobrinha de Paula Altran, maravilhosa, Carol, fala assim pra mim: Ana, você devia contar sua história em todos os shows. Isso vai ser um ponto muito importante para as pessoas de identificar. Ninguém que olha você cantando imagina que você passou por isso aí. E foi assim foi feito. Eu comecei a contar nos shows, brevemente, a minha história. Conto até hoje. É um ponto vórtice do rolê todo. E isso se estendeu para minhas entrevistas, para minha vida. Consequentemente, para o meu dia a dia. Eu sempre fui uma pessoa assim, honesta com tudo. Mas não sei o que me acontece, que depois da pandemia eu fiquei assim... Cara, vamos só falar a verdade. É o que eu sou, é de onde eu vim, tenho muito orgulho, venci... sabe, para uma pessoa que entregava panfleto no Farol, cara, se eu olhar para os discos que eu fiz, para os shows que eu venho fazendo, é tão bonito. Se isso pudesse ser uma esperança para alguém, longe de romantizar sofrimento, porque, Claro. né, isso não se... A história é um fato. É um fato é histórico. Sim. E eu tenho muito orgulho, sabe? Porque acho tudo muito especial no sentido... É uma história verdadeira, assim. Então, quando eu olho a história do Belchior e vejo de onde ele saiu, o que ele passou, e onde ele chegou, o que ele fez e o que ele construiu, eu fiz, claro, uma correlação que não tem nada a ver com capacidade, nem longe de mim querer me comparar ao Belchior, mas nesse sentido do rolê da vida, sim. Né? Também, o perrengue, às vezes, cara, o fundo do poço te catapulta para as estrelas. E não é só de necessidade financeira que eu tô falando de fundo de poço moral, dignidade, de você tá na merda mesmo, entendeu? Eu já me sabotei muito, meu pai morreu, comecei a beber loucamente, que eu não bebia. E chegou num ponto que eu desejei ser alcoólatra, que é uma espécie de insanidade, e que eu não sou, não desenvolvi o vício. Mas foi isso, tipo, eu queria dizer pro meu pai o quanto eu o amava cometendo o mesmo erro que ele, que é as coisas que a gente faz, né? Claro. Então, quando eu decido, assim, abrir essa caixa de Pandora, porque muitas vezes a gente fica assim, vou esconder, não vou falar isso, porque eu vou ser julgada por isso, é melhor não sei o quê. Pra mim, a vida ficou melhor. Eu aproximei as pessoas de mim. Eu ajudei pessoas e fui ajudada por pessoas. Eu passei a ser uma pessoa mais olho no olho, papo reto. Fiquei mais leve, sabe? Não me cobrei mais tanto, relaxei, falei, cara, é isso, eu sou isso, eu vim daqui, as coisas aconteceram assim pra mim. E hoje a gente vive num momento que tem tanto podcast, tem tanta coisa, tem tanta gente querendo escutar a vida real. Claro. Estou ouvindo que a publicidade está atrás disso hoje, que é uma Sim. coisa impensável há 10 anos atrás. Quer dizer que eu só decidi, assim, ser franca e amorosa. Porque eu gosto de ser amorosa, eu gosto de sorrir. A minha avó me deixou essa semente, né? Minha avó sobreviveu a 2 guerras. Viu o pai ser fuzilado numa praça pública quando ela tinha 7 anos. E a minha avó, pelo General Franco. Minha avó é uma sobrevivente num grau que é desconhecido para mim, né? E a minha avó é extremamente doce, alegre, grata pela vida. E ela cantava La Vie en Rose. E eu entendi que a música era o ponto de transmutação da dor dela. Eu falei, então a música ajuda a salvar a vida. Então a música transmuta dores. Então, então beleza. Então, eu gosto de pensar que eu queria ser como a minha avó, que suportou muita coisa, sobreviveu e transmutou através da música suas dores em parte para viver a poesia, porque a música é tão linda. Eu sei que é redundante dizer isso, mas ela ainda é e sempre vai ser. A vida sem a música seria um erro, dizia Nietzsche, e eu considero isso uma grande verdade. Assim, você conhece alguém que... Pode ser que existam pessoas que não ouçam música, e deve existir, porque no mundo tem de tudo. Sim, claro. Mas 99,9% das pessoas ouve seu sertanejo, seu Tom Jobim, seu Zeca Pagodinho,
sabe? Seu Tchaikovsky, o que seja, cara, sabe? Seu rock and roll. A música é um alicerce para nós de vida, de valores, pessoas. A gente tem artistas na nossa vida que não são só sua música. São totens de atitude, de pensamento, de articulação, de inspiração. Então é maravilhoso, maravilhoso. Vale muito a pena viver percorrendo esse caminho, assim. Você falou, a gente tá conversando aí nesse grande papo, você falou de muitas mulheres aí que construíram carreiras muito profundas, né? Que são grandes mergulhos aí no ser humano e na própria carreira. Quem são essas mulheres que representam isso para você hoje e que estão aqui, que estão no Brasil? Quem são? Porque são muitas também, né? A gente tá... Quem que te dá essas sensações ou te ajuda a construir esse universo que você tá ajudando a gente a entender também? Você diz mulheres na música ou mulheres em geral? Pode ser as duas Pode coisas. ser as duas coisas. Eu tenho muitas mulheres que eu admiro, assim. Admiro. A gente está num momento muito bonito do expoente feminista, né? Sei lá, teoricamente falando, Djamila Ribeiro é uma mulher que eu aprendi muita coisa sobre na época da militância. Mas sei lá, tem, sabe, a mulher que mora no meu prédio, escritora, que vive só com seu cão, escreve livros magníficos. Tem a pessoa que eu cruzo na rua, cara, que eu não conheço, mas que estabelece um ponto de contato. Eu acho que a gente tem uma geração, a qual eu faço parte, de compositoras, cantautoras, que fizeram sua contribuição relevante, que são muito importantes. A Karina Bura, a Cel, rappers. Eu gosto da Flora. Por mais polêmica que a Flora seja, eu gosto da Flora. Então, tem muita gente assim que... Foda que sempre que te faz essa pergunta, você tem 1000 pessoas e fica te fugindo o nome, mas... Para mim, são todas as mulheres do mundo, como diz a música da Rita Lee, sabe? Todas as mulheres do mundo. Porque eu posso citar ícones históricos, de Leila Diniz a Simone de Beauvoir e tantas outras, mas também gosto de pensar que são todas, em todos os âmbitos, em todos os lugares. É um pensamento coletivo de que uma fortalece a outra. E praticar essa sororidade, que ela não seja só um discurso, que também é outra questão para nós mulheres que discutimos entre nós. Sim. Praticar o discurso, que é um passo além e que ainda estamos galgando essa consciência, né? O discurso já está bem elaborado e está bem mais elaborado. Temos mais consciência teórica, mas a prática é o que eu falo para as minhas amigas. Eu falo assim, a gente fala, é feminista, fala. Na hora que a gente se apaixona, fode, caga tudo, porque... Você vira aquele fiapo que se arrasta atrás do boy que você está apaixonado e faz todas as coisas pelas quais a gente luta diariamente para não fazer e não estar nesse lugar. Porque Freud, me apareceu essa frase do Freud, para além da discussão se Freud é falocêntrico ou não, e tem a discussão da psicanálise aí. Mas Freud diz que a emoção ainda vai ser sempre além da razão. Então, somos seres comandados pela emoção e pelo sentimento. Então, a gente faz a prática, fala, sabe o que tem que fazer, sabe a cartilha que tem que seguir, da autoestima, do autocuidado, da autopreservação, de tudo, de afastar as pessoas tóxicas, não sei o quê. Cara, eu sou uma pessoa que me apaixono com muita dificuldade. Muita dificuldade. E me apaixonei esse ano. Incrivelmente, me apaixonei. Fiz todas as merdas que eu podia fazer e ficar no lugar que eu mesma criticaria, olharia pra mim e falaria, não faça isso. Então é curiosa a existência humana, né? Porque você... Mas você não acha que ao mesmo... Eu entendo Sim. Isso que você está falando, mas você não acha que isso também tem a ver com o fato da gente não ter um imaginário construído? A gente está discutindo, por exemplo, como uma mulher deveria ser feminista, apaixonada. Qual é esse imaginário? Porque a gente está lidando a partir de uma visão masculina sobre o mundo. Você não acha que a gente ainda está numa fase de construção do imaginário? Eu penso muito nisso. Não, total construção imaginária. Eu entendo super essa ideia. Fui lá, errei, me ferrei. Sim, eu tô construindo uma forma de ser, porque a forma que eu existo foi feita por um outro universo do qual eu tô questionando. É uma construção, por isso que eu tô dizendo. Eu penso muito nisso enquanto... Construção. Construção. E acho que tudo bem também a gente errar. Agora, Não. A entrevista foi para um outro lugar. Tipo, virou um psicanálise. Traz a cerveja. Não. Depois a gente corta essa parte, deixa ela mais profissional. Não, mas mas o que é o profissional, Ademir? Se não as coisas não, que é que nos eu fico movem. muito pensando, por exemplo, o momento em que você foi ativista... A parte que ele quer cortar da entrevista é a parte que ele se expõe, tá? Imagina. Que você foi... Teu trabalho
como ativista, a forma como você se coloca como um ser pensante mulher, ajuda a construir um universo que a gente ainda não construiu, né? Eu vejo muito isso, do tipo, como é uma relação LGBT, como é uma não relação... A gente sempre lida a partir de ser heteronormativo, a partir de ser homem branco cis, Sim. hétero... Porque são estruturas, né? Sim. Estruturas que... E não é para destruir estruturas, é para criar uma estrutura em que a gente se encontre. não, eu tô querendo destruir todas essas É que estruturas, destruir são Aldemir. outras. Eu quero eu destruir sei. essas estruturas opressoras, eu quero destruir. Mas, assim, é uma construção, são 1000 questões, é um exercício diário, é complexo. Estamos aí, vamos errar. Como você disse, temos que errar para evoluir. Eu não acredito que felicidade e acertos vão te dar saltos quânticos de vida. Total. Certo? É no erro que a gente descobre quem somos, não somos e quem podemos ser. É na análise, é na observação. Então, eu tenho uma mente, como eu te falei, muito louca. Então, eu vou passando... Vai passando. Vou passando meu radar da minha própria loucura aqui que eu estabeleci e vou chegando nos lugares que eu chego. Mas tô num limbo também. Flutua, do tipo... Acho que... Certeza mesmo das coisas, Ademir. Quem nos dá? Certeza que eu quero destruir, que eu quero derrubar essa estrutura machista, eu tenho certeza absoluta. Mas, por exemplo, o lugar de afetividade LGBT, não tenho vivência. Tenho vivência, me relacionei com mulheres, Sim. mas não é a minha realidade, né? De ter um namoro longo, um casamento com uma outra mulher. Mas, então, posso falar do que vivo. Do que vivo e da prática que entendo, quando me apaixonei, me caguei toda. E saí de tudo que eu defendo. E a vida também é assim. Porque se tudo fosse previsível, eu nem escolheria cantar. Cantar é um ato destemido de vida. Exato. Porque nunca vai ser igual... Um show nunca vai ser igual ao outro. Uma música... Você pode cantar a mesma música na mesma casa, no Blue Note, sei lá onde for. Qualquer lugar. No Blue Note eu fazia 2 shows seguidos. O primeiro era absolutamente diferente do segundo. Que era no mesmo lugar, o mesmo preço, o mesmo público, o mesmo target. 2 shows absolutamente diferentes. Então, eu já estou num lugar assim que eu não posso prever muita coisa. Eu tenho que abraçar o insondável, torcer para que ele seja bom e dar o meu melhor naquele momento. Eu acho que é um pouco por aí. Talvez a vida. Vamos errar. E de alguma forma, mas você entende que tudo isso que a gente está conversando como papo, né, como entrevista, isso muda também uma narrativa que é da arte, né? Hoje a gente já consegue entender músicas que destroem e constroem outros espaços, que é uma coisa que antes a gente não conseguia. Ainda bem. Você consegue... obviamente que você é atravessada por isso. Lógico. Eu sou atravessada pelo que me emociona. E você também é um agente de atravessamento, digamos assim, em relação a esse tipo de construção. Mas isso é bom. Eu quero acreditar que... Eu gosto de ser essa pessoa, porque eu gosto de ser atravessada pelas pessoas também. Então, eu gosto de ser um agente de atravessamento. Isso me inspira. O que me emociona é o que me move. O que me emociona é o que me move. E, às vezes, o que me emociona é muito pequeno, é muito singelo. Às vezes é um gesto, às vezes é um olhar. Às vezes é uma roupa, sabe? Uma pessoa LGBT andando na Paulista de domingo já me emocionou inúmeras vezes. Pessoas que hoje usam a pretitude, né? Claramente, isso me comove. Mas também me comove coisas muito pequenas, cotidianas, banais, que são tidas como banais. Qual que é o espectro da emoção? Daí vai de valores e vivências e práticas e espaços, né? Mas eu... vou te dizer que se eu pudesse traçar um norte assim dessa emoção, é a frase do Oscar Wilde. A verdade é a beleza é a verdade. Para mim, tudo que tem uma verdade, seja ela qual for, e não delimitando e não cruzando nenhum espaço que vá ofender ninguém, essa verdade para mim tem algo, tem uma beleza, é o que se estabelece. E é o que inclusive minha ligação com o sagrado, com esse universo cósmico que eu acredito, uma inteligência, modus operandi que está muito na natureza, que é muito sábia e cíclica e está muito nesse lugar de possibilidades, de aberturas. Eu sou atravessada por tudo que eu estou vendo na música hoje. Esses novos espaços, novos artistas, novas vozes, novas subjetividades cognitivas de entendimento de realidades
que a gente precisa desconstruir, reconstruir e também ver nascer, né? Sim. Então, eu tô achando tudo maravilhoso. E, ao mesmo tempo, uma merda. Aquelas louca, não, brincadeira. Quando eu falo isso, é tipo... A gente vê muito recrudescimento ao mesmo tempo. Claro. A gente vê novas liberdades, novos espaços, novas vozes. E novos cerceamentos. Então, com certeza. por isso que eu quis dizer isso. É uma luta constante, né? Para que possamos só existir. Você acha que, de alguma forma, a gente... obviamente, por uma questão de vida, política, economia, que está tudo relacionado, está tudo unido e está tudo anda junto ou não, a arte, ela tende a ser mais radical? No sentido de ser mais... A gente tem uma questão que eu acho que é bem importante da gente entender a cultura hoje, que é a gente tem um momento em que é muito difícil você se sentir... Você causar incômodo. Sabe? E às vezes você criticar, ou às vezes você ter uma visão desencaixada sobre um zeitgeist, vamos dizer assim, causa incômodo. Você quer falar sobre o Zeitgeist? Não, quero falar sobre a Matrix, pergunta anterior. sobre teorias da conspiração, porque eu adoro esse assunto. Não, quero falar um pouco, ufologia, podemos chegar, mas amo. quero falar um pouco nessa ideia do... Você entende os artistas de alguma forma tendo que ser mais radicais para fazer a própria arte? Ou não? Isso faz parte desse tempo? Cara, você conhece algo mais radical que Secos e Molhados em 73? Não. Então, é isso. A gente acha que a gente é radical, radical é Secos e Molhados 73. Mas de alguma forma você não acha que a gente está olhando um pouco para isso? Eu acho que tem muito a ver os Secos e Molhados com a minha pergunta, por exemplo. Que é e Olds e Croquettes. Sim, entendi. Quanto mais a Quanto gente mais tá indo cerceamento, mais Porque aí você tava conversando do evento, do tipo, a Preta perguntou, você não vai mostrar o peito? Isso é um momento da Gal que era importante aquele peito tá ali, assim como você já tem a capa do seu disco, que é importante que ele exista, assim como você já falou sobre nude, ou já falou Não, e eu sobre... já mostrei meu peito então. pra caralho. Então, assim, não faz mais sentido hoje pra mim mostrar o peito, mas já mostrei muito o peito. Inclusive, eu cantei no Rock in Rio, a minha roupa explodiu, estourou. Gente, não foi... O povo acha que eu inventei um jeito da roupa estourar, e não, a roupa realmente estourou. E eu encarei um público de 30 mil pessoas com 2 corações no mamilo e fui achincalhada pelo Brasil num lugar, sei lá do quê. E, sabe, já fiz. E foi uma conversa muito legal com a Preta. Porque a Preta, eu falei, Preta, não tô mais nesse lugar. E ela falou, eu estou vendo e eu acho muito legal. Porque a vida é transformação. Eu não quero virar um meme de mim mesma, assim, de um personagem fazendo a mesma coisa. Espaço-tempo é aqui e agora. Então, eu já tô num outro lugar. Eu já tô cantando um compositor masculino perene e permanentemente há 2 anos e meio. Então, eu já tô num outro lugar que não é o do Todes e que não é o do Tô na Vida, quando eu tava lá namorando Lúcio Maia e rock and roll e guitarra, tocando guitarra, quer dizer... E também não tô mais no lugar X. Você tá neste lugar. Curiosamente, eu tô nesse lugar de agora que eu reconecto, por exemplo, com a cantora do bar. Porque no bar eu era intérprete. Eu tô muito mais próxima hoje da cantora que descobre que pode ser cantora. Com 23 anos. Porque nem isso eu sabia, Ademir. Isso é muito raro. Cantoras nascem... Porra, eu vi a entrevista da Gal hoje falando... Eu sabia que eu ia ser cantora na barriga da minha mãe. Porra, imagina, que a minha mãe... Ela falou, a minha mãe ouvia música já para influenciar o filho. Ela diz que ela nasce sabendo que ela seria cantora e que a missão de vida dela era essa. E cumprida com excelência máxima. Mas eu não, eu vim do rolê louco. Sobrevivência e briga com família, e pai, e vó. Sobrevivente do fascismo europeu. E meu pai dependente alcoólico. E, sabe, minha mãe solo. Quando eu entendo esses quadros... Você me pergunta, por que você tem sido essa pessoa agora? Você acha que você é uma improbabilidade, é isso? Eu acho que o brasileiro é uma improbabilidade. Eu acho que viver nesse país, sobreviver, conseguir pagar suas contas, Sim. ainda fazer poesia, termos artistas incríveis, independentes. Acho que, cara, tudo é possível. Eu fui parar na campanha de Natal da Ultrafarma agora na televisão, conheci seu Sidney Oliveira, que me ouviu cantar no rádio, quis saber quem eu era, convidei pro meu DVD...
E é uma pessoa interessantíssima, seu Sidney. Interessante, um audiófilo que anda com cachorros atrás dele, que ele salvou da rua. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho muito respeito. Então, a vida é louca, sabe? Não tem, assim, muito... Vou por aqui que vai acontecer isso, não. Eu acho que não tem mais. Talvez na época das gravadoras, que existia muito, né? Claro. Olha, novela, planejamento e capa da Rolling Stone, que Super. passava, que a gente sabe. Claro. Hoje em dia, tipo, explodiu. São bolhas, nichos. Eu não sabia que era Matuê até 3 meses atrás. O menino tem bilhões de plays. E novas realidades, né? Coisas possíveis. Eu vou cantar Marília Mendonça daqui a 15 dias. E meu ponto de conexão com a Marília é o quê? Feminismo. Né? Eu não sou uma pessoa que ouve sertanejo e não é por nada, não. É por... ouço muito pouco, tenho ouvido a Marília já. Mas a minha vida se cruza com a dela. E a gente, nesse lugar... Marília Mendonça estabeleceu a abertura do meu show na hora do almoço. No dia que ela falece, infelizmente, uma tragédia horrorosa, fazia um show em Santos e não tinha outra música para abrir o show que não fosse na hora do almoço. Uma música que fala sobre partida. E não consigo cantar, entrei no palco, fiquei emocionada, chorei. Nunca mais, na hora do almoço, saiu do começo do meu show, até hoje. E fortíssimo essa abertura. Vai estar no DVD como a primeira música do show. Então, Marília atravessa meu caminho e permanece. Então, eu acho legal a gente estar vivendo num mundo caleidoscópico. Mais. Porque antes, essa hegemonia gravadora... Homens, mais uma vez, brancos, héteros, cis, definindo a história da música popular brasileira. É boring, sabe? Tipo, hoje a gente tem muito mais possibilidades. Ao mesmo tempo, mais difícil. Sim. Para artistas ocuparem espaços, chamarem atenção e terem o que dizer. O Belchior foi um turning point na minha história. Curiosamente, me reconecta com o meu começo. Que é um começo de muita força, de necessidade de sobrevivência... E de encontro com compositores e compositoras incríveis, que vão ser perenes e eternos para o resto da história. O Belchior vai ser ouvido daqui a 100, se o planeta continuar existindo, se a gente não se explodir. Belchior vai ser ouvido daqui a 1000 anos, entende? Vai fazer sentido. Espero que não por um diálogo de eco de tempo. Espero que daqui a 1000 anos a gente esteja lá na frente, que tudo seja possível, que as mulheres e homens e pessoas não binárias e trans e cis e tudo que seja de plural e diverso e até não denominado exista e que a gente não só... Porque eu tenho horror a essa palavra tolerância, é uma palavra que eu acho que ela é pejorativa, devia ser excluída do nosso vocabulário, não se tolera as coisas. Que a gente possa celebrar a diversidade das coisas, celebrar a diversidade de tudo, de todas as poesias múltiplas e celebrar mesmo, sabe, Ademir? Eu me emociono com a diversidade, entende? E isso é pra tudo. Então, é tipo essa aqui, gente, ó. As Jujubas. Que é uma aula de diversidade. Mas, Ana, eu quero só pegar uma... Já que você gostou desse assunto que a gente desenvolveu um pouquinho antes, você estava falando se o planeta não existir... E você gosta desses assuntos, me conte mais. Se o planeta não existir, qual é a sua relação? Você tá vendo o que ele tá falando? Não, eu não vou fazer a sua equipe ficar mais 3 horas aqui. Você viu o que ele perguntou pra mim? Vamos acabar, então, só com essa do tipo... Puta que não estamos na Terra, estamos aonde? Estamos onde? Cara, a gente pode estar nas Pleiades. Tem uma teoria muito louca que eu adoro. Eu sou desse rolê, tá? Eu sou desse rolê. Eu acredito em universos paralelos, espaço-tempo, não finitude, vida para além da matéria, inteligência fora da Terra, com certeza absoluta, no sentido de bilhões de estrelas, bilhões de galáxias, e a gente tem um olho muito reduzido da coisa, da experiência da vida. Enfim, não é todo planeta que precisa de oxigênio para ter vida, né? Lógico. Mas o ser humano faz isso. Ele toma para si o que ele tem para si. No sentido de que eu posso ver, então é a verdade universal. Isso aqui não. Então, eu sou muito interessada. Eu por exemplo, vou... Para simplificar, senão esse assunto a gente precisa tomar uma cerveja, uma cachaça, ir no bar e passar uma madrugada conversando. Mas... Vamos simplificar e aí a gente termina em outro mundo. Eu sou uma entusiasta da energia. Da questão energética. Isso é muito palpável, muito real, de você, cara, tá num ambiente onde tá uma negatividade louca e você ter uma dor de cabeça, ou de você
sei lá, Hebe Camargo é uma mulher que eu adoro, admiro, brilhante. Eu adoro a Hebe. E a Hebe falava muito sobre isso. Olha, tá cagado? Você começa a fazer pensamento positivo, você vai ver que é batata, alguma coisa vai acontecer, aí vai aparecer. E na minha vida foi um pouco assim, né? Como eu te falei da minha avó, da dona Adelaida, que era uma pessoa positiva. Então, eu tenho uma base espírita, que hoje se estende para Umbanda, que eu gosto muito, que é muito eclética, e sou muito interessada nisso. Eu adoro o Chico Xavier. Para mim, o Chico tem uma existência linda, sabe? De publicações de livros onde ele nunca recebeu nada e sempre... Chico ajudou tantas mães com suas cartas psicografadas. Eu amo essa história toda. Então, isso é uma coisa muito particular, né? E que eu tenho um respeito por qualquer crença de qualquer pessoa. Converso com evangélicos, com judeus, com muçulmanos, com católicos. Eu tenho um interesse pelo prisma da vida de entender a poesia de cada um. E eu acho que todas as religiões... E inclusive de outro mundo. Super. Eu adoraria. Imagina que demais. Imagina que demais você conhecer, sei lá, cara, um lugar onde tudo já deu certo. A gente daqui a 5.000 anos, sei lá, que deu certo. O projeto deu certo. Tá. Foi luta, foi conquista, derrubamos estrutura, tudo de errado vai ruindo. E, de repente, a gente está num planeta onde, cara, não tem mais essa de ter pessoal com bilhões de reais na conta e pessoas passando fome, cara. Comendo lixo, não tem onde dormir. Isso é um abismo moral indigno. E é uma realidade no nosso planeta, entendeu? Então, que facciamo? Eu queria muito, assim, que fosse legal para todo mundo. E sem ostentação, e sem ninguém ter muito. É tipo, legal, todo mundo tem sua casa, tá vivendo bem, você tem sua profissão que você curte, o outro também. E meio que eu acredito nisso. Espiritualmente, tem teorias que alcançaremos isso, que estamos numa zona de transição nesse momento, que vamos atingir um quanto energético, que a teoria que eu já discuti com o Ney Mato Grosso, que o Ney ama esses assuntos também, eu amo conversar com ele sobre isso, é que somos exilados de capela, né? A gente já vem de um planetinha lá que ascensionou, aí rapa a escória lá e bota aqui no planeta Terra na era primitiva, lá, pau e fogo e roda e tudo e vai... Ah, achei que a era primitiva era agora. Não. Pode fazer sentido também. Total. Também é, mas assim, hoje a gente tem um celular, tem um prato de comida de planta, chuchu e arroz, né, tal. Tô falando na época que... morar em caverna mesmo. A gente era coletor, caçador. Exato. Sim. Então, a teoria espiritual é essa. Que agora faremos uma transição, a Terra ascensiona e que os espíritos que não estão vibrando numa energia mínima do coletivo, da empatia, vai para um planetinha. Tipo, agora, mas para essa teoria funcionar, você tem que acreditar na reencarnação, né? E eu acredito na reencarnação. Então, você nasceria num planeta num momento mais primitivo e começa a história toda de novo. E aqui a gente vai para uma era de luz. E eu gosto dessa ideia, assim. Lendo os livros do Kardec, eu encontro muita lógica. Um pensamento filosófico-científico que me interessa muito. Eu sou uma pessoa muito mais desse caminho do que do esotérico, pura e simplesmente. Eu gosto da ideia da fé conquistada por uma lógica do universo e menos por uma fé sensitiva. Embora eu já introjetei essa fé raciocinada de uma forma que ela já se tornou intuitiva. Mas energia é um bagulho real. Se você for conversar com os caras da física quântica, esses caras, teoria das cordas e tudo isso, está muito mais próximo de religiões, esse assunto da física quântica, do que qualquer outra coisa. Tipo, realidades paralelas, que o universo é finito, você teria outros universos e... É interessantíssimo, eu converso com isso sobre várias pessoas e eu sou uma entusiasta da ideia de roda de Sansara, a gente pode pensar pelo budismo, de reencarnações, até que você se livre das questões nevrálgicas da sua alma para que você evolua. Eu gosto da ideia de que a gente é uma alma numa jornada, passando por vários ciclos de evolução, até voltar talvez para o mesmo lugar, mas com uma outra consciência. Essa ideia tem um sentido para mim. Mas o que nós humanos fazemos no planeta Terra em relação à nossa própria organização é tão equivocado, né? De lucro em torno de misérias e doenças. Então, acho que a gente está longe dessa ideia de uma evolução que seria legal para todos nós. Mas se for pensar a Idade Média para agora,
Evoluímos, não? Pelo menos já temos lâmpada elétrica. Não, tô brincando. Tipo, será que moralmente evoluímos, Ademir? Agora eu vou entrevistar Ademir. Ademir, diga você, bote você na roda. Vai, expressa uma opinião sua. Você acha que nós evoluímos? Acho que sim, no sentido de não achar que evoluir é apenas positivo. Evoluir é negativo? Acho que pode ser negativo também. Pode ser. É tipo a teoria de Sócrates, né? Nem sempre a democracia é boa. Você conhece essa Exato. dele? Sim. A voz da maioria nem sempre Que é a é, voz por mais exemplo, sábia. quando a gente discute genialidade. Existe também a genialidade do mal e ela não deixa de ser genial. É que a gente tende a olhar as coisas por um prisma da bondade, mas a gente é muito mais complexo que isso, né? E aí a minha resposta seria, acho que sim, acho que evoluímos, não necessariamente para o bem, não necessariamente para o positivo. Acho que evoluímos. Eu acho que a gente continua tricotando desde a Grécia até aqui, nos mesmos rolês. Tipo assim, Pode ser. no final todo mundo quer saber quem come quem namora quem. Com certeza. A fofoca da vizinha e A a gente foi trocando de roupa, construindo casa, inventando lâmpada Criou e a avião. ideia do pecado, mas na verdade a gente ainda é o mesmo. O dilema moral É humano, o mesmo. intrínseco e central, ainda é a mesma coisa. A gente ainda está discutindo. A gente volta ao começo da conversa, que é sobre sexo e poder. Sim. Tudo é sobre desejo. Tudo. Tudo. Então a gente E é ainda mesmo. está discutindo o mesmo prisma, o prisma de desejo, não desejo, controle do desejo, Sim. E que envolve o poder. e que envolve poder. Agora eu adoraria descobrir de quem é essa frase, porque eu falo essa frase, eu acho uma frase interessantíssima, e não sei se é Lacan, se é Freud, se é... Eu preciso descobrir a autoria dessa frase. Na dúvida, a gente sempre põe Clarice Foucault. Lispector. Clarice. Põe Clarice Podia Lispector. ser de uma mulher, eu acho que faria muito sentido, Clarice. Então, mulheres que Ana Cristina César, Hilda Hilst, Clarice Lispector, Cecília Meirelles são escritoras que são alicerces na minha subjetividade. Não sou leitora voraz de seus livros, mas o pouco que absorvi, carrego comigo e carregarei para sempre, de tão forte que são. É isso, agora a gente se vê evoluídos em outro planeta, em outra energia. Adoro. A gente escolhe se a gente vai para... Eu sei o nome, tá, dos rolês. Arcturus, Pleiades, Andrômeda. E podemos também dar um rolezinho aqui na galáxia. Na galáxia não, aqui no Sistema Solar. Dizem eles que Vênus, Marte, tem vida intraterrena, base da NASA. E olha, o que eu acho que esses caras são capazes, que a gente nem sonha. Um dia eu queria tomar uma cerveja com o Snowden, pra ele me contar tudo o que ele sabe. Só que eu tenho que ir lá na Rússia trocar uma ideia com esse cara. Imagina, mano, esse povo aí deve saber coisas. Tem alguns lugares que eu gostaria muito de ter acesso, por exemplo, porões do Vaticano. Então, é tipo A Área isso. 51. Então, conversar com o Snowden é tipo isso. Que é entender a verdade de algumas coisas que a gente criou como narrativa do silenciamento, né? Total. E porque controle de poder. Mais uma vez voltamos para isso, Super. né? Tem um grupo oculto aí que comanda o rolê todo, que a gente... Que aí é o Zeitgeist mesmo, Sim, né? super. O Zeitgeist, os Illuminati e tudo mais. Mas eu gostaria de dar um rolê, assim, dizem que Vênus é uma outra sutileza lá de matéria, não é uma matéria igual a nossa aqui, mas com certeza existem planetas que já estão numa coisa... Não é good vibe babaca, sabe? Porque esse negócio da Nanaíra, Sim. não acredito também, não. É tipo, aí eu sou mais a Rita Lee, aquele vídeo meme dela, fala assim, galera, você é muito legal, vai tomar no cu, vai se fuder. Que ela fala, esse vídeo dela é maravilhoso, né? Que ela fala, galerinha. A Rita é muito foda, mas é tipo, good vibe mesmo, mano, de respeito, de espaços, de convivências fraternas, empatia, e que cada um seja feliz no seu rolê. Isso eu quero muito, queria... Acho que não vou estar viva para ver isso aqui, não. Mas acho que em algum momento a gente chega lá. Pode ser que milênios, né? E agora, ó, a gente acaba esse papo e já deixa marcado esse papo outras dimensões para o próximo podcast. Vou encontrar com a Ademir, se tudo der certo no Blue Note. Vamos comemorar um especial da Rolling Stone aí, que eu ainda não posso contar qual é, mas já a gente já pode contar. E ela já está convidada para fazer o show. Não podia falar nada. Pode falar que vai fazer o show, a gente só não pode falar qual é o O repertório. Ademir vai fazer uma curadoria de trilhões, que eu vou ter a honra de... Por enquanto, ainda na Terra o show. Depois a gente vê direitinho essa seria edição. maravilhoso, né? E é isso, gente. Ademir, Ana, obrigado foi um por esse prazer. papo.
A gente aguarda aí o Obrigada. DVD. Acho que a gente se encontra no show no momento que o DVD vai estar saindo também. Vai estar saindo. Posso só fazer a Por divulgação? favor, claro. Pessoal, vou lançar o DVD, então, do Ana Canhas Canta Belchior ao vivo, no comecinho do ano que vem. Essa entrevista vai pro ar, não sei quando, em algum lugar. Mesmo momento. Por aí. Semana que vem já acabou o ano, né, gente? Então tá, vamos lançar o DVD, o disco ao vivo, mixado por Flávio Sena, que é um profissional que eu sempre sonhei trabalhar, realizei esse sonho, um mestre da mixagem. E temos participação de Ney Mato Grosso, cantando Paralelas, e Rael, fazendo um dueto e mandando um rap, um improviso, junto com o Belchior, porque eu sempre quis juntar o rap com a lírica belchiorana. E tá muito bonito. E é isso aí. Vamos para mais um ano em frente com o Belchior, expandindo esse projeto, esse show tão lindo. Foram 80 shows esse ano. Espero que sejam ainda mais no ano que vem. Mais 80 e muito mais e muito mais E muito projetos. mais, e que a vida toda possa cantar e estar no palco, que é um grande privilégio. Quero deixar boas energias aqui para todos que estiverem nos ouvindo. Um 2023 muito bonito para todos nós, com muita democracia, amor, cultura, arte, poesia e música. É isso aí.